Eu tô formada faz 13 anos. No início é bastante difícil porque você não se sente seguro e nunca se sente preparado também para o que vai acontecer. Mas o fato também de não fazer estágio no período da faculdade prejudica ainda mais porque você não tem essa pequena experiência do estágio, mas se você tem um pouco dessa questão da vivência do estágio ajuda, mas também na hora que você está ali como advogada é diferente. Eu fazia bastante área de família, que é uma área que eu amo de paixão, e era sobre pensão, e eu estava pelo pai. E eu lembro que o advogado da outra parte, que estava pela mãe, ele foi extremamente rude comigo, grosseiro, e eu não tive reação naquele momento, então eu me senti diminuída ali. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade na questão de fazer perguntas para testemunha. Então eu não me sentia segura, eu não me sentia preparada. Eu tive medo, tive dificuldades de ter essa segurança ali na hora da audiência, de me sentir preparada. Então não foi fácil. Então, eu conheci o curso do Dr. José quando eu lembro que foi uma situação específica de uma audiência que eu teria, e eu estava muito insegura e eu não sabia como que eu ia agir ali na hora, porque era uma audiência diferente que eu ia fazer, eu nunca tinha feito esse tipo de audiência. E aí eu comecei a pesquisar na internet alguma coisa e não encontrei nada, mas vi uma chamada do Dr. José Andrade na época e me interessei. E a partir do momento que eu me aprofundei, porque ele dá antes do curso umas aulas para você saber do que vai se tratar o curso, eu vi que era tudo que eu precisava. Eu falo que é como se você tivesse um pai que é advogado e passasse todo o conhecimento pro seu filho, porque eu não tenho ninguém na família que era advogado antes, então eu não tive essa transformação de você falar detalhadamente, vai acontecer isso, porque querendo ou não, você acaba se acalmando ali com o conhecimento de uma pessoa que tem mais experiência, né? Depois que eu fiz o curso, eu senti uma nítida diferença no meu comportamento nas audiências, porque como o curso era mais voltado nessa questão de prática, experiência, uma questão que eu não tinha, né? Então eu sentia essa diferença na questão de quando fosse realizar as audiências, apesar de ter esse friozinho na barriga até hoje, eu não me sentia despreparada. Eu me sentia que eu tinha a condição de estar ali e de desempenhar o meu melhor papel, porque eu já tinha estudado, né? Eu sabia detalhadamente o que ia acontecer. E no curso, uma das dicas do doutor é assistir bastante audiência ali do que você vai fazer, e tem no curso ali essas audiências para você poder assistir. Quando eu fiz o curso, depois que eu fiz o curso, eu consegui aplicar muito do que trazia ali na minha prática. Então eu consegui ter esse controle emocional a partir do curso, porque a princípio você pode acreditar que é uma coisa fácil, né? Mas não é. Você vê, eu já tinha uma bagagem ali, já tinha uma experiência, mas o curso que conseguiu trazer aquela questão de você saber tudo o que você precisa aplicar na hora da audiência. Então o curso foi completamente um divisor de águas ali na questão de fazer uma audiência antes e agora, com certeza está bem melhor, que agora com essa segurança maior ali, eu consigo trazer mais agilidade para o processo de forma muito melhor. Como superar o medo e a insegurança e atuar com tranquilidade em todo tipo de audiência judicial. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à primeira aula da Semana da Audiência Sem Medo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de vídeos onde eu vou te mostrar como eliminar da sua vida o medo, a insegurança, toda aquela fragilidade que talvez hoje você sinta quando tem que participar de uma audiência judicial.
Nessa série de vídeos eu vou te mostrar que é possível sim, mesmo que você não tenha experiência prática, que você passe a participar de qualquer tipo de audiência, seja civil, criminal, trabalhista, com a mais absoluta segurança, com a mais absoluta tranquilidade. Eu vou te mostrar na prática o que fazer para você não ter as suas prerrogativas desrespeitadas na sala de audiência. Você vai aprender comigo como agir em inúmeras situações inesperadas que podem acontecer com você na sala de audiência. Eu vou te mostrar como produzir a prova da melhor maneira possível na sala de audiência para beneficiar o seu cliente, para garantir que ele saia de lá com uma prova bem feita, bem coletada. Enfim, nós vamos estudar nessa série de vídeos, vamos estudar juntos a prática da sala de audiência. Agora também dentro da nova realidade, as audiências híbridas, aquelas que acontecem uma parte presencial e uma parte à distância. E olha, eu sei que talvez você está pensando, mas professor, isso parece ser muito bom para ser verdade, né? Eu não tive experiência prática, como é que eu vou conseguir tudo isso? Eu não fiz um estágio durante a faculdade, como é que eu vou conseguir tudo isso? Eu acabei de tirar a minha OAB, ou eu estou aí prestes a tirar a minha OAB, como que eu vou conseguir tudo isso? Eu tinha que trabalhar durante a faculdade, eu não tive experiência prática. E olha, eu sei que isso está passando na sua cabeça, né? Como é que eu vou conseguir isso se eu estou mudando de carreira agora? Eu era bancário, eu era militar, eu não quero errar logo no começo da minha advocacia. Bom, ao longo dessa série de vídeos, você vai poder ver histórias reais de advogados que também possuíam os mesmos problemas, as mesmas dificuldades que você, mas que hoje já superaram tudo isso. Você vai ver histórias como da Rúbia Mara. A Rúbia Mara, ela era aeromoça, ela engravidou durante a faculdade e por isso ela não conseguiu fazer um estágio, ela tinha trabalho, ela teve que cuidar do filho. Ela acabou começando a advogar sozinha, sem apoio de ninguém, ela sentia muita insegurança quando ela tinha audiência. Mas depois que ela participou de um treinamento que você vai conhecer ao longo dessas aulas, toda essa situação mudou. Você vai conhecer também, e eu vou te mostrar a cada dia uma história diferente, histórias como da Gabriele de Oliveira. Ela conta para mim que depois de uma experiência terrível na sala de audiência, ela decidiu investir no conhecimento. E olha, eu quero te parabenizar por estar fazendo a mesma coisa. Talvez você já tenha tido uma experiência ruim na sala de audiência e hoje você está aqui em busca do conhecimento para nunca mais passar por aquilo. Talvez você não quer ter uma experiência ruim na sala de audiência e você escolheu fazer a coisa certa, que é estar aqui se capacitando. E você vai ver que aquilo que aconteceu com a Gabriele, ela conseguiu superar todos os medos, também vai acontecer com você. A única coisa que eu preciso é da sua resiliência. É que você esteja aqui comigo e fique até o final dessas 4 aulas dessa série que eu preparei para você. Posso contar com a sua resiliência? Escreve aí no chat que eu quero ver o seu compromisso público, o compromisso de estar aqui nos 4 dias, nas 4 noites, estudando e aprendendo, trazendo para a sua vida a experiência prática que talvez hoje lhe falte. Vamos lá, deixa eu te explicar como que tudo vai funcionar ao longo dessa nossa série de vídeos. Serão 4 aulas ao vivo que serão retiradas do ar. Então, você precisa assistir comigo ao vivo, não pode perder. Para a sua vida nesses 4 dias. Olha, o ano tem 365 dias, eu estou te pedindo para durante 4 noites você separar 1h30, 2 horas do seu tempo para a gente estar aqui. Coloca isso como prioridade, eu tenho certeza que vai valer a pena. Se acontecer alguma coisa de muito grave e você não conseguir assistir alguma das aulas, eu quero te dizer para assistir ao menos a aula de número 4. Tá? Hoje você já está aqui, já está assistindo. Se não der para assistir as demais aulas, a aula de número 4, ela é a mais importante de todas, que você não pode perder de jeito nenhum. Nessa aula de número 4, além de te apresentar um conteúdo muito importante, eu também vou apresentar uma oportunidade que nunca existiu e deixa eu te dizer, que nunca mais vai existir. Então, quem estiver ao vivo na aula de número 4 vai ter uma oportunidade que outras pessoas não terão, beleza? Olha, todo o nosso evento
você vai ter material escrito. Eu preparei mapas mentais, eu preparei um monte de material que você precisa ter acesso. Como é que faz para você baixar todos os materiais do nosso evento, todos os materiais escritos? Você precisa estar nos nossos grupos de WhatsApp. Eu criei um grupo de WhatsApp e a partir de agora vai ter um QR Code aí na tela e também na descrição do vídeo você vai encontrar o link para você acessar o nosso grupo de WhatsApp. Eu também estou pedindo agora para o pessoal da Ava Educação ficar colocando aí nos comentários o link do grupo do WhatsApp. Entra lá, porque é lá que nós vamos entregar o material escrito da nossa aula. Você tem que estar no grupo para não perder nada. Aliás, na nossa aula de número 4, que eu disse que é a mais importante de todas, eu vou te entregar um roteiro prático. Vai ser um guia em PDF, um guia definitivo de preparação para a sala de audiência. Um roteiro passo a passo mesmo. Esse roteiro ele poderia ser um livro vendido e caro, mas eu resolvi presentear todos aqueles que ficarem nessa jornada comigo nas aulas 1, 2, 3 e 4. Então, fica comigo até o final. Esteja comigo na aula 4 para que você possa receber esse guia prático. Só quem tiver ao vivo vai receber, tá bom? Olha, todas as aulas nós teremos sorteios, tá? Hoje eu vou falar de um sorteio de um prêmio que vale quase 15 mil reais. Olha que importante. Hoje, por você estar participando dessa aula, você vai poder concorrer a um prêmio no valor de quase 15 mil reais, tá? E na nossa aula de número 4, que eu tenho dito que é a mais importante de todas, vai ter o sorteio de um Pix de 5 mil reais na sua conta, um Pix direto, sem choro nem vela, aquele que for sorteado. O que você precisa fazer? Você vai ter que estar ao vivo comigo na aula de número 4, tá bom? Vamos lá, como é que você faz para poder participar do sorteio da aula de hoje? Presta atenção. Presta atenção, nos comentários aqui, a equipe da Ava Educação vai colocar uma lista de presença. Nessa lista de presença você vai informar seu nome, seu WhatsApp e mais algumas perguntas que vão ser feitas e você vai estar assinando a lista que você compareceu. E no final da aula eu vou te falar como que vai ser o sorteio e qual que vai ser o prêmio. Eu já posso te dizer que esse prêmio vale quase 15 mil reais, mas presta atenção para você não perder, tá bom? Em todas as aulas, chega cedo e só sai quando terminar. Você só vai ser beneficiado se você acompanhar todas as aulas, beleza? Meus queridos, antes da gente entrar e mergulhar no nosso assunto, na sala de audiência, eu gosto sempre de dizer que o meu propósito de vida é compartilhar o conhecimento. Eu falo isso em todas as aulas que eu faço. Por quê? Porque o conhecimento transformou a minha vida, evitou de eu cair em várias ciladas, em várias armadilhas, em vários buracos da nossa existência. E eu entendi que quanto mais eu compartilho, mais conhecimento eu recebo da vida. E hoje eu estou aqui para fazer isso, para te apontar os buracos que podem ter no seu caminho na sala de audiência, para te apontar os erros que podem fazer você vacilar nesse momento tão importante, na esperança de que você assimile tudo isso e não erre, para que você possa prosperar nessa carreira maravilhosa que você escolheu na advocacia, tá bom? Se faz sentido para você, eu quero pedir agora para você dar um like aí, ó, você pode apertar no joinha e especialmente pedir para você compartilhar. Como acontece na minha vida, pode acontecer na sua. Quando você compartilha coisas boas, mais coisas boas vêm para a sua vida. E é isso que eu entendi. Cada conhecimento que eu tenho, eu trato de compartilhar e a vida vai me devolvendo cada vez mais coisas boas. Então agora, se você puder, vai ter uma setinha bem embaixo do vídeo que você, clicando nela, você consegue compartilhar em grupos de WhatsApp. Quero pedir para você compartilhar com pelo menos 3 grupos de advogados, que são aqueles que vão se beneficiar desse conhecimento e trazê-los para a nossa aula. Coloca lá, compartilha nos grupos de advogado. Você pode ter certeza que com o conteúdo que ele vai aprender aqui, você vai estar ajudando alguém a não errar na sala de audiência. Você vai estar ajudando alguém a ter sucesso profissional. Você vai estar ajudando alguém a não cair em um buraco. Vamos lá? Quem for compartilhando, vai escrevendo aí no chat para eu poder ver, tá bom? Todas as nossas aulas, nós vamos ter uma meta de comparecimento, um número de pessoas ao vivo que eu acredito que a gente precisa ter e que a gente consegue ter com o seu compartilhamento. Ó, para essa aula, eu acho que eu fui ousado, mas
eu não tenho problema em ousadia, porque talvez uma das coisas que a gente mais precisa na vida é coragem. E por que eu tenho coragem de estabelecer essa meta que eu vou falar para vocês agora? Porque eu sei que com a ajuda de todos nós vamos conseguir. A partir de agora, com o seu compartilhamento, nós temos a meta de bater 4.000 pessoas ao vivo nessa aula. Tá bom, Zé, mas o que vai acontecer se a gente bater? Bom, eu preparei uma tabela de procedimentos, que eu vou te explicar como é que funciona, mas é uma tabela que eu facilito demais a sua vida na sala de audiência. Se a gente bater 4.000 pessoas ao vivo, eu vou entregar essa tabela dentro do material escrito da aula de hoje. Você vai entender a importância dessa tabela. Então agora, vamos que vamos, começa a colaborar, parte para cima, tá bom? Vamos lá, esse evento, ele é um evento gratuito. É um evento gratuito que vai precisar de 4 noites da sua atenção para que você possa crescer, para que você possa cada vez mais avançar. Eu quero te mostrar agora uma escada que eu preparei, se a gente conseguir colocar ela aqui na tela, eu tenho chamado que é a escada da jornada da confiança. A gente tem aí na tela para colocar a escada? Está aparecendo para eles? Bom, essa escada, ela mostra o caminho que você começou a trilhar comigo. Talvez você já me acompanha nas redes sociais, você já vem consumindo o conteúdo que eu produzo, especialmente sobre a sala de audiência. Talvez você já conheça o projeto Audiências Online, que eu vou falar ainda hoje aqui, e aí você já está evoluindo. Quanto mais você estuda, mais você vai pegando confiança. Você que está aqui já está aí no 3º degrau da escada, dessa jornada de confiança. Você vai ter a oportunidade de continuar subindo aqui comigo. O que eu quero que você entenda é que a segurança na sala de audiência, ela vai sendo você vai ganhando aos poucos, degrau por degrau. Então, estar aqui hoje e passar essas 4 noites aqui junto comigo vai fazer com que você melhore cada vez mais e avance no rumo daquela confiança que você tanto deseja, tá bom? Vamos lá. Para poder começar todo esse nosso treinamento, não poderia ser diferente. Eu preciso abrir um pequeno parênteses para te contar um pouco da minha história. A minha história, você vai ver que ela é um tanto quanto parecida com a sua. Eu também não tive experiência prática durante a faculdade de Direito. Durante a faculdade de Direito, eu consegui um estágio no Tribunal de Justiça, no gabinete de um desembargador. E o que eu aprendia lá era o ofício de um desembargador, fazer relatório. Eu não saía de dentro do gabinete, eu não ia assistir audiência, eu não ia assistir sessão de julgamento. Aliás, eu achava que assistir audiência era bobagem, nem era importante. E tinha um problema, como eu fazia o estágio no tribunal, a minha faculdade dispensava de apresentar aqueles relatórios de audiência. Então, para um adolescente, eu era, eu estava saindo da adolescência, entrando na fase adulta, eu tinha de 16 para 17 anos quando eu entrei na faculdade, eu achava que isso era besteira. Depois que eu me formei, lá no final da faculdade, durante toda a faculdade, a minha experiência foi lá, trancado dentro de um gabinete. Nunca tinha assistido uma audiência. Depois que eu me formei, eu resolvi que eu queria ser juiz. Eu trabalhava com um desembargador, ele era um cara brilhante, muito inspirador, e eu fui fazer a Escola da Magistratura. A Escola da Magistratura, na época, ela era um curso, como uma pós-graduação, que preparava aquelas pessoas que queriam fazer concurso. E assim eu fiz, fiquei 1 ano na Escola da Magistratura. E quando a gente fazia a Escola da Magistratura, a gente supria o requisito para fazer o concurso. Na época, ou você advogava por 2 anos, ou fazia 1 ano de Escola da Magistratura. E assim que eu me formei, fui para a Escola da Magistratura, continuei sem experiência prática alguma, porque eu estava lá assessorando aquele desembargador e achando que isso seria suficiente para a minha vida. Bom, no final da Escola da Magistratura, 1 ano depois de formado, começou o meu concurso para ingresso na magistratura. E olha, eu tive muita sorte da vida, tenho que agradecer muito a Deus, porque logo no meu primeiro concurso eu consegui a aprovação. Eu tinha de 23 para 24 anos de idade, ou seja, eu não sabia nada da vida, não tinha experiência nenhuma e eu acabei me tornando juiz de direito. E aí fui enviado para uma comarca do interior do Mato Grosso do Sul, uma comarca chamada Batayporã. Batayporã, na época, ela tinha cerca de 12.000 habitantes, uma cidade extremamente pequena. E eu lembro que quando eu cheguei lá em Batayporã,
eu fui recebido com festa pelos servidores. A comarca estava há mais de 2 anos sem juiz. E no mesmo dia fizeram um churrasco, fui bem recebido. Em um determinado momento do churrasco, a escrivã me chamou e falou: doutor, desculpa estragar a festa, mas eu tenho uma notícia para te dar. Eu já fiquei preocupado, né? Ela me chamou no canto e ela disse assim: doutor, a gente tem uma audiência amanhã. É uma audiência desse processo aqui. Me mostrou um processo que devia ter uns 6 volumes, né? Na época do processo físico. E eu já fiquei assustado. Como assim audiência? Eu nunca tinha feito uma audiência, eu nunca tinha participado de uma audiência, eu não tinha experiência nenhuma. E ela falou assim: doutor, essa audiência é do caso mais importante que a gente tem aqui na comarca. Era uma disputa possessória de um frigorífico. 2 empresas multinacionais estavam disputando a posse de um frigorífico. Esse frigorífico, ele empregava 2.000 pessoas, quase 20% da população da cidade. E o frigorífico estava parado, esperando ver o que eu ia decidir nessa audiência. Ou seja, o futuro de 2.000 pessoas da minha primeira comarca ia depender daquilo que eu ia fazer naquela fatídica primeira audiência. A hora que ela me deu essa notícia, foi como se o mundo tivesse desabado. Foi como se eu tivesse tomado um balde de água fria. Todo o entusiasmo da chegada na comarca se transformou em desespero. Eu fiquei em pânico, porque logo no meu primeiro ato na comarca, eu ia fazer uma audiência importantíssima e eu poderia ficar com a minha carreira marcada para o resto da vida se eu fizesse algo de errado, se eu não soubesse conduzir aquela audiência. Bom, nesse exato momento, peguei o processo, fui para o hotel onde eu estava hospedado, não tinha nem casa ainda na comarca, e entrei em pânico. Comecei a ler aquele processo, anotar, mas a minha preocupação era: e aquilo que não estava nos livros? E as informações das coisas que poderiam acontecer e que eu não ia saber como agir? E se os advogados, de alguma maneira, fizessem perguntas que eu não soubesse responder, apresentassem questões que eu não ia saber como lidar? Eu lembro que eu vasculhava os livros, eu tinha acabado de passar num concurso, eu estava bem preparado, mas eu não achava resposta para as questões que eram práticas e não teóricas. E aí eu comecei a ligar, na época não tinha nem WhatsApp, tá? Comecei a ligar para 2 amigos que eu tinha que já eram um juiz. E aí, cara, o que pode acontecer nessa audiência? Para que eu devo me preparar? Quais são as situações inesperadas? E eles foram me falando. Eu fui anotando, eu vasculhava a internet, mas não tinha nada. Eu sei que eu fui anotando todo tipo de situação que poderia acontecer. Eu lembro que eu anotei mais de 20 páginas de problema, solução, problema, solução. Eu pensava que eu precisava chegar muito bem preparado. Eu sei que eu tive um verdadeiro pesadelo acordado. Aquela noite eu quase não consegui dormir. Eu imagino que a cena deve ter sido igual aquela cena de filme, quando você desmaia no meio de um monte de papel, no meio de um monte de livro. Só que a hora que eu acordei, eu já acordei desesperado, já tinha que ir para o fórum, a audiência já ia acontecer. Peguei meu carro, peguei os processos do jeito que dava, né? Fui para o fórum. No que eu cheguei, já tinha uma multidão lá na frente do fórum, uma multidão. Por que dessa multidão? Eram os trabalhadores do frigorífico esperando uma decisão. Eles estavam ansiosos para voltar a trabalhar. Eles queriam saber tudo o que ia acontecer. E aí o meu desespero foi ainda maior, né? Eu sabia que eu não estava preparado, eu sabia que aquele ato ia exigir um conhecimento que eu não tinha, mas eu precisava me virar. E eu me lembro que o oficial de justiça, o finado Geraldão, que hoje já está lá no céu, ele chegou e me falou: doutor, os advogados acabaram de pousar na cidade. É isso mesmo, cada advogado tinha vindo do Rio, de São Paulo, cada um no seu jato particular. E eu lá, um cara mal saído da adolescência, com 23 para 24 anos, eu ia estar no centro daquele furacão, resolvendo a vida de 2.000 pessoas. Bom, fui para a sala de audiência. É claro que antes de entrar na sala de audiência, dei uma passadinha no banheiro. Você imagina o nervosismo, o que fez comigo, né? Fui para a sala de audiência e os advogados, parece que eles sentiam um cheiro da minha falta de experiência. Passaram a apresentar todo tipo de alegação problemática, contradita de testemunha, alegação de nulidade, impugnação de documentos, tudo aquilo que eu sequer imaginava como resolver. Eu lembro que a audiência começou 2h da tarde e ela terminou mais de 8 horas depois. Foi uma audiência dramática. Bem ou mal, eu fui resolvendo as questões que se apresentavam da forma como imaginava, procurava não demonstrar tanta insegurança, mas foi um dia traumático na minha vida.
E a partir daquele dia, depois do sufoco que eu passei, eu jurei que eu nunca mais ia passar por aquilo. Eu jurei que a partir daquele dia eu ia anotar tudo o que pudesse acontecer na sala de audiência para que eu pudesse ter absoluta tranquilidade e também para que no futuro eu pudesse passar essa experiência para outras pessoas. E aí foi o que aconteceu. Eu fiquei na magistratura com anos e anos de experiência, cada audiência anotando as situações novas, as situações delicadas, aquilo que não existia dentro dos livros, pensando em um dia empacotar isso e entregar para aqueles que me acompanham. E é o que eu estou fazendo com você aqui hoje, é o que eu venho fazendo há 7 anos. A partir da minha experiência prática, depois daquele sufoco que eu passei, eu criei um método, um mecanismo que é capaz de dar tranquilidade e segurança a qualquer pessoa, como deu para mim. O problema é que eu esperei uma vida para adquirir essa experiência. Agora, você tem a oportunidade de adquirir essa experiência prática, não apenas a teórica, assistindo um treinamento, estudando junto comigo. É isso que eu venho fazendo. Há mais de 7 anos eu criei um treinamento, eu faço eventos exatamente como esse que você está assistindo. Por quê? Porque assim como a minha vida foi transformada com a experiência, o meu objetivo é transformar também a sua vida através desses ensinamentos. Para você ter uma ideia, já passaram por esse treinamento sobre a audiência mais de 11 mil alunos. Para ser mais exato, até hoje são 11.054 alunos do treinamento Expert em Audiência. E esse método que eu ensino para os meus alunos é exatamente o método que eu vou começar a te ensinar a partir de agora. Beleza? Bom, o que eu fiz para desenvolver esse método que você vai aprender comigo? Primeiro, fui catalogando a minha experiência, fui anotando audiência por audiência, situação problema por situação problema, não só que acontecia comigo, mas também com outros juízes amigos, né? Com outros advogados amigos, eu fui somando experiência. Eu também fiz uma pesquisa com uma base gigante de advogados. Mais de 100 mil advogados responderam uma pesquisa que tinham algumas perguntas, mas a primeira delas é: você tem medo da sala de audiência? Meus queridos, 82% daqueles que responderam disseram sim, eu tenho medo da sala de audiência. Por que eu estou te dizendo isso? Para que você fique tranquilo, fique tranquila. Ter medo da sala de audiência é algo comum no meio dos advogados. Por que é comum? Porque a gente não aprofunda isso na faculdade. São poucas as pessoas que vivem a sala de audiência durante a faculdade. E aí depois que se forma, vai passar por um ato que é delicado, que você não pode errar, que o seu cliente vai estar te avaliando, que o juiz vai estar te avaliando. Então, é normal ter medo. Mas sabe o que não é normal? Ter medo e não fazer nada. Sabe o que não é normal? Ter medo? Vai com medo mesmo. Nada disso. Tem medo, se prepara e vai para a audiência. Ter medo e vai com medo mesmo é a desculpa do preguiçoso e do irresponsável. Mas você que está aqui não é preguiçoso e nem irresponsável, porque você está aqui estudando comigo. Então, o primeiro ponto dessa pesquisa é normal ter medo. Mas eu perguntei também as razões do medo. Por que você, advogado, que está aqui hoje, acredita que você tenha esse medo? Eu vou falar aqui as razões que mais apareceram e eu quero que você coloque aí no chat qual é a razão que você acredita que você tem, qual é a causa do medo que você tem. Vamos lá, vai colocando aí no chat. Razão número 1, os advogados disseram assim: bom, eu tenho medo porque eu não fiz um estágio, eu não tenho experiência prática. Você acha que essa é a razão do seu medo? Escreve aí eu não fiz estágio, eu não tenho experiência prática. Essa foi a que mais apareceu. Razão número 2, eu tenho medo porque eu não me sinto tecnicamente preparado. Eu tenho medo de não saber fazer as perguntas, eu tenho medo do juiz me perguntar alguma coisa e eu não saber responder. A falta de preparação técnica foi a segunda causa de medo. Coloca aí no chat se você acha que a razão do seu medo também é essa ou é exclusivamente essa causa número 2. Razão número 3. Professor, eu tenho medo da reação das outras pessoas. Eu tenho medo do juiz ser ofensivo comigo, do advogado da parte contrária de alguma forma querer me menosprezar. Eu tenho medo da testemunha mentir. Então a reação
das outras pessoas é a terceira grande causa do medo. E a última causa, que eu quero saber se também te acompanha, são as situações inesperadas. Muita gente que respondeu à pesquisa disse: eu tenho medo da audiência por conta das situações inesperadas, de acontecer alguma coisa e eu não saber como agir. Me diz aí, com qual dessas causas você se identifica? 1, 2, 3, 4 ou as 4? Eu quero que você coloque aí no chat, porque quando a gente verbaliza a consciência do nosso medo, esse é o primeiro passo para a gente superar. Tá? Depois que eu fiz essa pesquisa e estudei a fundo a resposta desses queridos alunos que responderam, eu comecei a criar e desenvolver uma solução. Peguei a minha experiência prática, a experiência de outros juízes, a resposta das pesquisas e elaborei uma grande solução. E para elaborar essa grande solução, eu gosto de fazer, e eu fiz na época, uma analogia com um quarto escuro. Imagina que você entrou em uma casa que você não conhece e você vai adentrar em um quarto dessa casa e esse quarto está absolutamente escuro. Pensa numa escuridão que você não enxerga absolutamente nada. É natural que você tenha medo de entrar nesse quarto. Você não sabe se tem alguma coisa que vai fazer você tropeçar e que você vai cair. Você não sabe se vai ter um bicho lá dentro que vai te atacar. Você não sabe se vai ter um buraco lá dentro que vai fazer você cair. Esse quarto escuro, essa sensação de entrar em um quarto escuro, é exatamente a mesma situação que a maioria dos advogados e advogadas tem quando está indo para a sala de audiência. O medo de não saber o que vai encontrar lá dentro. Será que vai ter uma pessoa que vai me agredir? Será que vai ter uma cilada processual que eu vou cair? Será que vai ter algum obstáculo que eu não vou saber superar? Bom, pensando nesse quarto escuro, eu desenvolvi um método que vai te ajudar a sair dessa escuridão, a eliminar o medo, acendendo 5 luzes que são fundamentais. São 5 luzes que você precisa acender, que vão te tirar da escuridão. A partir de agora, eu vou começar a te apresentar essas 5 luzes. Se eu fosse você, eu anotaria para que você possa viver daqui em diante essas 5 luzes. Vamos lá. Primeira luz. A primeira luz que você precisa acender para sair da escuridão e atuar com segurança em todo tipo de audiência é conhecer o procedimento da audiência. Eu vou te mostrar, quando você conhece o procedimento, que você vai ficar tecnicamente preparado para tudo. Pode acontecer qualquer problema técnico que você vai saber como agir. Para isso, basta conhecer o procedimento. O que deixa o advogado com medo? Perder prazo, as preclusões, não falar alguma coisa que tem que ser falado na audiência, não impugnar algo que tem que ser impugnado na sala de audiência. Esses medos decorrem dele não conhecer o procedimento, ou o que é pior, confundir os procedimentos. Meus queridos, existem mais de 31 tipos de procedimento de audiência. Eu vou te mostrar como não confundir esses procedimentos, porque aí o medo simplesmente vai embora. Você nunca mais vai errar. Quando você conhece os procedimentos, você nunca, mas nunca mais vai errar. Segunda luz que você precisa acender na sua vida profissional: conhecer os detalhes fáticos importantes do processo. O que deixa o advogado com medo? Que perguntas eu faço para a testemunha? E se o juiz indeferir as perguntas que eu vou fazer? Como é que eu vou impugnar as perguntas dos meus adversários? Como é que eu vou agir nas situações, problemas na sala de audiência, quando o assunto é perguntas, indeferimento, contradita de testemunha? Bom, eu vou te mostrar o que você deve perguntar para as testemunhas, como que você faz para produzir a prova oral, como que você faz para nunca ter uma pergunta indeferida. Você vai ter acesso a uma tabela que eu vou te mostrar para você usar nas suas próximas audiências e você nunca mais sofrer com um problema relacionado às perguntas.
Muito advogado me pergunta em rede social: Zé, eu vou ter uma audiência de indenização, quais perguntas eu faço? Bom, existe uma fórmula para isso. Eu bolei uma fórmula para isso e eu vou te ensinar. Essa é a segunda luz que você precisa acender. Conhecer os detalhes fáticos importantes do processo. Vamos ver a terceira luz agora? Bom, para você sair dessa escuridão, para você iluminar esse quarto escuro que tanto te angustia, você precisa acender a terceira luz. E a terceira luz é conhecer as pessoas que vão participar do ato. O que deixa um advogado com medo? Certamente, ser desrespeitado na audiência. E se o juiz me trata mal, e se o promotor é ríspido comigo, e se o advogado da outra parte me menospreza, o comportamento das pessoas que vão participar do ato tira a tranquilidade de muita gente. E se a testemunha mentir? E se o meu cliente mentir? Nessa terceira luz, quando você acende, você fica preparado, preparada para enfrentar profissionais que são mais experientes, profissionais que são inescrupulosos, sem que eles percebam a sua falta de experiência. Eu vou te mostrar, eu vou te ensinar como é que você age com total confiança na frente do cliente. Afinal de contas, se o seu cliente está na audiência, ele está lá te analisando para ver se ele fez a escolha certa. Eu vou te ensinar como descobrir, como mostrar para o juiz quando uma testemunha está mentindo, por exemplo. Essa é a terceira luz que você precisa acender. Conhecer as pessoas que vão participar do ato. Vamos para a quarta luz agora? A quarta luz que vai te tirar dessa escuridão. Você precisa estar preparado, estar preparada para situações inesperadas que podem acontecer em uma audiência. Mas se a situação é inesperada, como é que eu vou me preparar para ela? Vamos lá, o que deixa um advogado, uma advogada com medo? Muitas vezes é não saber como agir ou o que falar em alguma situação. Passar vergonha ali na frente do cliente, travar, virar o próximo meme da internet. E é isso que eu não quero que aconteça com você. Por isso, nessa quarta luz que nós vamos estudar, vamos aprofundar nesse evento, eu vou te dar toda a experiência prática que você precisa. Você nunca mais vai ser surpreendido. Você vai se sentir confiante porque você sempre vai saber como agir. Nós vamos passar aqui por uma série gigantesca de situações inesperadas. Eu vou pegar a minha experiência e de outros profissionais e vou te entregar. Você vai saber o que pode acontecer com você e como agir caso essas coisas aconteçam. Então essa é a quarta luz que você precisa acender, a luz das situações inesperadas. Vamos para a quinta e última luz, são 5 luzes que você precisa acender. Bom, nessa quinta luz, ela envolve o treino. Você precisa treinar sistematicamente. Como é que você acredita que um marceneiro se torna um bom marceneiro? Você acha que é estudando um livro sobre como pregar o prego na madeira? Certamente não é. Cada martelada que ele dá vai dando a ele mais experiência da força que ele tem que colocar, na posição que o prego tem que estar. Essa é a experiência de quem treina sistematicamente. Mas como é que eu vou treinar audiências, Eu estou no começo da minha carreira, eu tenho poucas audiências, eu não tenho como treinar, é justamente por isso que eu estou aqui. Bom, a primeira coisa que você precisa ter é humildade para começar a acompanhar outros profissionais em audiência. Sim, você pode falar com os amigos mais experientes, se colocar à disposição para ir junto com eles nas audiências. Mas isso pode demorar muito, eu não tenho tanto amigo assim. Tá bom, então agora eu vou te dar a solução definitiva. Você conhece o projeto Audiências Online? O projeto Audiências Online é um projeto que eu criei há 8 anos atrás, ainda quando eu estava na magistratura. Eu filmava as audiências que eu presidia como juiz e passei a colocar em um portal. Depois, comecei a pedir para outros colegas fazerem o mesmo. Lá no projeto Audiências Online, eu vou pedir para ir mostrando aí na tela um pouquinho do projeto enquanto eu falo dele, tá bom? Lá no projeto Audiências Online, você vai encontrar audiências cíveis, de conciliação e de instrução, audiência do juizado especial civil e criminal, audiência de custódia, você vai encontrar audiência trabalhista, audiência criminal, júri popular.
todos atos reais, para você entrar, assistir, você consegue baixar as peças do processo para você entender aquilo que está acontecendo e é o melhor caminho para você treinar. E para poder te ajudar, você já vai sair dessa aula de hoje com uma tarefa, tá? Eu fiz uma lista com 10 audiências lá de dentro do projeto Audiências Online para você assistir. 10 audiências. Essa lista vai ser entregue junto com o material da aula de hoje, para você que ficar comigo até o final. Você vai clicar e já vai assistir a audiência. Você já vai estar ganhando experiência prática. Veja, meus queridos, se você demoraria 1 ano, 2 anos, 3 anos para fazer 10 audiências, lá no projeto você vai consumir essas audiências e vai ganhar experiência prática e confiança. Dentro do projeto tem inúmeras audiências. Quanto mais audiências você assistir, mais experiente você vai ficar. Treinar, treinar, treinar sistematicamente. O projeto Audiências Online ele é 100% gratuito e sempre vai ser. É o conhecimento compartilhado para você crescer profissionalmente, tá bom? Bom, agora que você conhece as 5 luzes, nesse evento eu vou começar a acender cada uma delas com você. Eu vou começar a te tirar da escuridão. Eu fiz aqui uma apresentação geral de cada uma dessas luzes e nas nossas aulas nós vamos mergulhar em cada uma delas. Veja, como eu disse no começo, que esse aqui é um curso que poderia ser cobrado e caro, eu acho que agora você começou a entender. Eu estou sistematizando um conhecimento para você, estou te entregando e vou te entregar cada vez mais esse conhecimento em detalhes. Mas é óbvio que eu não vou conseguir fazer tudo isso apenas hoje. Por isso que você tem que estar presente comigo nas nossas 4 aulas. Lembra? A única coisa que eu quero de você é resiliência. Se você veio até aqui, faz um compromisso com você mesmo de estar comigo nas 4 aulas, tá bom? Mas mesmo nessas 4 aulas, o tempo não vai ser suficiente para a gente poder aprofundar em tudo que a gente precisa. Como eu disse, são mais de 40 situações inesperadas, são mais de 30 procedimentos da sala de audiência. Então, lá na nossa aula de número 4, eu vou apresentar uma oportunidade para aqueles que quiserem continuar assistindo. E na aula de número 4, eu vou revelar uma bomba que nunca antes existiu. Então, se eu fosse você, eu não perderia por nada, tá bom? Aliás, como é que tá aí a nossa meta? Será que nós já batemos ou não? A nossa meta de comparecimento para essa aula são 4 mil pessoas ao vivo. Se a gente ainda não bateu, deixa eu te pedir mais uma vez, coloca o dedinho aí, tem uma setinha logo abaixo do vídeo, compartilha, joga nos grupos de WhatsApp, vamos trazer mais e mais advogados para cá, para que as pessoas não errem na sala de audiência. Eu já vi gente desistindo da carreira por errar na sala de audiência, por vergonha, e eu não quero que isso aconteça com mais ninguém. Então, eu te peço, compartilha, vamos trazer cada vez mais gente para cá, tá bom? Olha, o que importa agora? O que importa é que você está aqui, tá? O que importa é que você consuma todo esse conteúdo gratuito que eu preparei e na nossa última aula você vai ter a opção de decidir se você segue ou se você não segue, tá bom? O importante é você prestar atenção em tudo que nós vamos falar a partir de agora. Então vamos lá. Para começar, eu vou te entregar um passo a passo que vai ser a sua primeira lanterna para iluminar o caminho das suas próximas audiências. Se você está na escuridão, eu vou te entregar agora a sua primeira lanterna. Uma lanterna não ilumina todo o quarto, mas já serve de guia. Ao longo das aulas eu vou te entregar mais lanternas, de sorte que lá no final você vai conseguir iluminar praticamente todo o quarto, tá bom? Dentro de cada passo que eu vou te apresentar agora, nós vamos falar de pontos importantes de cada uma das 5 luzes que nós tratamos logo mais, um pouquinho antes do momento que a gente está agora. As luzes que você precisa acender na sua vida para poder atuar com segurança, com tranquilidade em todo tipo de audiência. Bom, esse passo a passo que você vai aprender agora foi exatamente o passo a passo que a minha aluna Rúbia Mara usou e transformou a vida dela. Escuta o que ela tem para te dizer. Meu nome é Rúbia Mara Oliveira,
Eu me formei em Direito em julho de 2019. A minha história com o Direito ela foi um pouco diferente. Eu era comissária de bordo, descobri que estava grávida e que tinha passado no vestibular para o curso de Direito na mesma semana. Acabei engravidando de novo durante a faculdade. Durante a maior parte do curso, eu estive grávida, amamentando, cuidando de neném, e não tive a possibilidade de fazer um estágio como eu gostaria. Fui fazer o estágio no final do curso, no 9º período, e mesmo assim, com toda aquela pressão para poder fazer prova, trabalho, fora os cuidados com as crianças, né? Com tudo isso, eu tive que abrir mão do estágio, e aí, sem apoio de ninguém, eu já tinha começado a acompanhar o Dr. José Andrade nas redes sociais, e vi ali a oportunidade de aprender um pouquinho da prática junto do curso, né? Mas eu não sabia que ele seria tão completo, tão importante para a minha profissão. Eu comecei a fazer o curso, daí eu peguei os meus primeiros casos, e quando eu fui fazer a minha primeira audiência, eu me senti muito segura em relação a tudo que eu tinha que apresentar, aproveitando as dicas do Dr. José Andrade. Eu consegui ali fazer um rol de perguntas, consegui a confissão do réu naquilo que eu queria, e para mim foi muito importante. Eu sou extremamente grata ao Dr. José Andrade e à equipe da Ava Educação pela forma como eles apresentam todo esse conhecimento, sem qualquer restrição, dando para a gente todo o suporte que a gente precisa nesse momento tão importante da nossa carreira. Bom, vamos lá. Agora eu quero que você imagine a seguinte situação. Você está lá no seu escritório, no começo da sua advocacia, e de repente você recebe uma ligação de um cliente de um outro processo que você tem, e esse cliente te fala: doutor, doutora, eu tenho uma audiência marcada para amanhã, e eu quero que o senhor me acompanhe. O meu advogado do outro processo, eu não confio mais nele. E aí, o que fazer? Você vai tremer na base, vai ficar desesperado, vai falar não para um cliente e vai ficar se sentindo mal pro resto da sua vida? Você vai aceitar a audiência, mas vai ficar com dor de barriga, não vai dormir, vai morrer de medo daquilo que pode acontecer? Qual que seria a sua reação se isso acontecesse? Bom, se você falou que se sentiria mal, que se sentiria desconfortável, eu quero te dizer uma coisa: isso nunca mais vai ser uma opção para você. Você nunca mais vai pensar em recusar um cliente por ter medo da audiência, e você nunca mais vai ficar uma noite sem dormir por ter medo de audiência. A partir de hoje, a sua única opção vai ser dizer um grande sim para o cliente, e em seguida você vai aplicar exatamente o passo a passo que eu vou te ensinar agora. Combinado? Vamos lá. Passo de número 1. Assim que o cliente te ligar e te passar detalhes do processo, você vai começar identificando o ramo da justiça em que o processo tramita e vai identificar qual é o procedimento a ser observado nessa ação. A ação tramita na justiça comum, ou é no juizado especial, ou é na justiça do trabalho, ou é na justiça eleitoral? Identificar o ramo da justiça. Se o processo tramita na justiça comum, por exemplo, o tipo de ação envolve algum procedimento especial ou segue o procedimento tido como comum? Aliás, deixa eu fazer um parênteses para te explicar de uma vez por todas o que é esse tal procedimento e por que é importante que você saiba exatamente definir que tipo de procedimento tem a sua ação. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar aqui nessa tela. A partir de hoje, você nunca mais vai esquecer. Meus queridos, o procedimento, ele é como se fosse uma estrada que leva a um destino final. Então vamos lá. Imagina que isso aqui é uma estrada que vai levar ao destino que você quer. O destino é o direito do seu cliente. Imagina que o cliente te procura porque ele quer receber uma indenização. Esse aqui é o destino que você quer chegar. O procedimento é a estrada processual que você vai ter que trilhar até chegar lá no direito.
Nessa estrada, várias coisas vão acontecer. Vai ter uma petição inicial, vai ter uma contestação, vai ter uma impugnação, vai ter uma audiência, antes talvez uma decisão de saneamento, vai ter uma sentença, vai ter recurso. O procedimento, ele está previsto na lei. Qual que é o prazo para contestação, o prazo para impugnação, o prazo para audiência? Esse é o procedimento, é o caminho para levar até o direito. Pois bem, a nossa lei, ela estabelece diferentes caminhos, diferentes procedimentos, a depender do tipo de direito envolvido. Exemplo, imagina que agora a gente tem uma outra estrada. Ela é um pouquinho mais torta, mas ela é mais curta do que essa. Essa estrada, ela leva para um outro direito. Vamos por aqui, ó, alimentos. Você quer entrar para o seu cliente com uma ação de alimentos. O procedimento, a estrada, ela é diferente do procedimento que a lei chama de procedimento comum. Veja, essa estrada tem um formato, essa estrada é especial. Então são os chamados procedimentos especiais. Por que a lei cria procedimentos diferentes? Porque às vezes o direito envolvido, ele é tão especial que ele precisa de agilidade, que ele precisa de brevidade. Por exemplo, aqui nessa estrada vai ter uma petição inicial, mas a contestação, ela é apresentada na própria audiência. Depois da petição inicial, a gente já vem aqui para o final, para a audiência. Por quê? Porque não dá para esperar muito tempo. Quem precisa de alimentos precisa para ontem. Então, eu estou fazendo esse desenho para você entender que a nossa lei, ela prevê mais de 31 tipos de estradas de procedimento. Mais de 31 tipos de procedimento. Cada um com um prazo diferente. Por exemplo, aqui no procedimento comum, como regra, você tem prazo para arrolar as testemunhas. O juiz aqui na decisão de saneamento, ele pode estabelecer um prazo de até 15 dias. Já no procedimento especial da ação de alimentos, você não tem prazo. Você pode simplesmente chegar com as suas testemunhas na sala de audiência. Então, quando eu falo para você que o seu primeiro passo é identificar o ramo da justiça, para logo em seguida identificar o procedimento, é justamente para você não errar. Porque imagina, você vai para a audiência pensando que o procedimento é o procedimento aqui da justiça comum, mas chega lá na hora, o procedimento é diferente, é o procedimento da ação de alimentos, e aí você erra. Isso é muito comum, por exemplo, para aquele advogado que está acostumado a atuar na justiça do trabalho e vai atuar na justiça comum. Ele confunde os prazos, ele confunde as alegações em audiência. É muito comum também para o advogado que litiga na justiça comum e vai litigar no juizado especial. Ele perde prazos importantes, ele deixa de fazer juntada de documento importante por conta do procedimento especial. O que eu quero que você entenda de uma vez por todas nesse nosso passo importante? Você precisa entender que conhecer e identificar o procedimento é chave para você não errar. Se você negligenciar isso, você vai errar. Lembra que eu te disse, né? Existem mais de 31 tipos de procedimento diferente. Isso está tudo espalhado na lei, não está só no Código de Processo Civil, mas obviamente, como seu professor, eu tive o trabalho de sistematizar tudo isso. Por isso que eu criei uma tabela de procedimentos. Essa tabela vai facilitar a sua vida. Você vai receber a ligação do cliente e vai ver, justiça comum, ação de indenização, procedimento comum, está lá no artigo 47 e tantos do CPC, de acordo com a tabela do Zé. Você vai lá no CPC e vai estudar. Vai estar escrito certinho quais são os prazos, como é que você detalhes esse procedimento da ação. Se você já identificou qual é o procedimento, agora é a hora de estudar. Quando você estuda o procedimento, isso vai fazer com que você não perca prazo,
Não confunda os tipos de audiência. Tem audiência de conciliação, tem audiência de justificação, tem audiência de saneamento, tem audiência de instrução, tem vários tipos de audiência. Quando você estuda o procedimento, você não deixa precluir nenhuma questão importante. Tem questões que você tem que alegar em audiência. Se você não alegar, já era. Tudo isso está no procedimento. Quando você estuda o procedimento, isso vai te permitir saber quem que deve necessariamente comparecer na audiência. Será que meu cliente tem que ir? E se a parte contrária não for, qual é a consequência disso? Isso é estudar o procedimento. Enfim, conhecendo o procedimento e estudando em detalhes, você não vai errar, tá bom? Esse é o seu segundo passo. Identificou o procedimento? O passo 2 é mergulhar e entender. Como eu disse, esse é um dos principais erros que eu vejo na sala de audiência, a confusão de procedimento. E olha, sinceramente, isso não acontece por falta de experiência prática, né? Isso acontece por falta de preparação técnica. Se está na lei o procedimento, e se eu estou te mostrando que conhecer é fundamental, agora é só sentar a bunda na cadeira e conhecer esse procedimento para você não errar. Mas é claro que você não tem culpa disso, porque esse é um conhecimento que não dão para a gente na faculdade. Ninguém apresenta a sala de audiência de forma sistematizada, como eu estou fazendo agora, como se fosse uma disciplina na faculdade. Ninguém te pergunta a prática da sala de audiência na prova da OAB. Aliás, a prova da OAB poderia ser muito mais útil, muito mais prática, se ela perguntasse esse tipo de coisa, não é mesmo? Bom, você precisa saber, como eu disse, que existem mais de 31 tipos de audiência. Isso falando só da justiça comum e do juizado especial, né? Audiências com objetivos diferentes, com prazos diferentes, com procedimentos diferentes. Para não errar, você precisa conhecer todas elas. E como eu te disse, isso não está organizado na lei, ao contrário, está totalmente espalhado na nossa legislação. Mas eu fiz questão de organizar isso para você e eu quero muito te entregar essa tabela de procedimento. Então, vamos forte, rumo à nossa meta, para que a gente possa compartilhar mais e mais e mais, tá bom? Nesse segundo passo, você vai identificar o tipo de procedimento e vai estudar muito em detalhes. Aliás, mostra aí na tela, deixa ele sentir o gostinho dessa tabela de procedimentos que eu preparei. Ó, isso que está passando aí na tela é a tabela que eu quero te entregar, tá? Por quê? Porque conhecer o procedimento também te dá a chance de não errar, mas mais do que isso, de surpreender a parte contrária. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você observou que a parte contrária deixou para arrolar as testemunhas dentro do prazo legal. Tá? Ela deixou de arrolar, ela perdeu o prazo legal. Qual que é o melhor momento para você alegar isso? Há algum tipo de preclusão? Você acha que você deve começar a audiência e já levantar a mão e falar alguma coisa? Ou você acha que você deve peticionar antes mesmo da audiência? Bom, olha como é importante você conhecer o procedimento, né? Não existe preclusão com relação a isso. Se você percebeu que a parte contrária perdeu o prazo para arrolar a testemunha, você vai ficar bem quietinho, não vai peticionar, não vai fazer nada. Lá no dia da audiência, você vai fazer essa alegação logo na abertura do ato, para não dar tempo da outra parte pensar, para não dar tempo dela buscar uma reação. Tá bom, professor, mas e se fui eu quem perdi o prazo? E se eu descobri lá na sala de audiência que eu apresentei o rol de testemunha fora do prazo e lá na audiência, na frente do meu cliente, a parte contrária trouxer essa alegação de intempestividade? Bom, isso eu vou te ensinar a resolver na nossa aula de número 3, quando a gente for estudar as situações inesperadas. Eu vou te ensinar um grande trunfo que vai te salvar na prática. Você vai conhecer um procedimento onde você consegue ouvir as suas testemunhas, mesmo que você tenha perdido o prazo, para evitar aí de ter que pagar uma indenização para o cliente, não é mesmo? Vamos agora para o nosso terceiro passo do nosso passo a passo de preparação. Vamos lá. Passo de número 3. Estude o processo e identifique os pontos controvertidos da lide. O que é isso, Zé? Você está falando ponto controvertido da lide? Isso é japonês? Que língua é essa que você está falando? Bom, se se tratar de uma audiência de instrução ou de uma audiência de saneamento, que talvez seja uma audiência que você nem conhece, né? Você precisa saber na ponta da língua ou anotado em uma folha
quais são os pontos controvertidos da lide. Mas, professor, o que é isso? O que são pontos controvertidos da lide? Na nossa aula de amanhã, na nossa aula de número 2, eu vou mergulhar com você nisso. Mas só para você poder entender, ponto controvertido, de fato, diz respeito àquela alegação que a parte fez na inicial e que foi contrariada na contestação. Simples assim. Na inicial, por exemplo, o autor diz: o acidente de trânsito aconteceu porque o réu passou no sinal vermelho. Isso é um fato, você não concorda comigo? Passar no sinal vermelho é um fato. Aí você vai ler a contestação e o réu diz assim: não, quando eu passei no sinal, o sinal estava verde para mim. Pronto, temos um fato controvertido. Você precisa, nesse passo, identificar no seu processo quais são os fatos controvertidos. Muito provavelmente vai ter mais de um, vai ter 2, vai ter 3. Por quê? Porque são esses fatos controvertidos que precisam ser objeto de prova. Às vezes você vai provar um fato controvertido com documento. Às vezes você vai provar com testemunha. Então, para você ir preparado para uma audiência e saber que testemunha levar, você pressupõe a identificação desses pontos controvertidos. Mas, fica tranquilo, fica tranquila. A aula de amanhã vai ser exclusivamente dedicada a isso. Nós vamos mergulhar e vamos ver isso em detalhes. Você só precisa saber, Zé, por que isso é importante? Porque aqui está o ponto-chave da instrução processual. A prova que você deve produzir em audiência, ela tem que ter como objetivo esclarecer esses pontos controvertidos. Você vai ter que levar na presença do juiz testemunhas que saibam dizer qual era a cor do sinal no momento em que o réu passou, verde ou vermelho. Se você não trouxer, se você não levar essas provas para o juiz, você vai perder. Olha, muitos têm medo da audiência por não saber que prova precisam produzir, quais perguntas devem fazer. E é aqui que está a grande chave para você eliminar esse medo. As perguntas, elas têm relação direta com os pontos controvertidos. Quando você sabe os pontos controvertidos, você vai saber justificar para o juiz a pertinência da sua pergunta e você vai saber impugnar as perguntas do seu adversário. Excelência, essa pergunta aí não guarda relação com nenhum ponto controvertido. Pronto, impugnação feita. Quer uma boa notícia? Como eu já te disse, amanhã nós vamos mergulhar. A nossa segunda aula vai ser integralmente dedicada a isso, a te ensinar de uma vez por todas a superar essas dúvidas relacionadas às provas, às perguntas, aos indeferimentos da sala de audiência. A nossa aula de amanhã vai ser fundamental para você agir corretamente nesse passo. E eu vou também te entregar, eu vou te mostrar uma tabela mágica. Essa tabela que vai aparecer aí na sua tela é a tabela que nós vamos trabalhar amanhã. Nós vamos mergulhar nessa tabela, você vai conhecer os detalhes dela, nós vamos preencher essa tabela de forma que no final você tenha a sua audiência resolvida. Pronto, é só ir para o ato, tá? Essa tabela vai ser objeto do nosso estudo amanhã. Agora, vamos para o quarto passo? No quarto passo de preparação para a sala de audiência, eu recomendo que você converse com as testemunhas antes da audiência e grave essa conversa. Isso é extremamente importante. Para saber o que essas testemunhas realmente sabem sobre os pontos controvertidos e sobre as partes. Olha, escuta aqui, nunca vá para uma audiência sem saber exatamente o que a sua testemunha vai dizer. Ou, ao menos, o que ela pretende contar. Você precisa se entrevistar com essa testemunha, ela precisa te dizer exatamente qual é o conhecimento que ela tem sobre os fatos do processo. Mas presta atenção, conversar não é instruir. Deixa eu te ensinar a diferença que é fundamental. Quando você conversa com uma testemunha, você vai expor para ela os fatos controvertidos e vai perguntar: o que você sabe sobre isso? Exemplo: José, eu te arrolei para ser testemunha de um acidente de trânsito. O autor aqui, ele alega que o acidente foi causado por culpa do réu, que teria passado no sinal vermelho. Você viu esse acidente? O que você viu? E aí ela vai te contar. Isso é entrevistar a testemunha. Diferente é você instruir. José,
eu te arrolei para ser ouvido como testemunha aqui do acidente de trânsito. É bom que você diga para o juiz que o errado no acidente foi o réu. Isso é instruir. Isso você nunca vai fazer. Conversar é extrair da testemunha o que ela sabe. Instruir é tentar colocar palavras na boca da testemunha. Isso você nunca vai fazer. Meus queridos, essa conversa com a testemunha, ela ajuda a eliminar um dos maiores medos, a testemunha mudar o depoimento lá em juízo. Como evitar que isso ocorra ou como agir em uma situação inesperada como essa, se isso acontecer com você? Imagina, você conversou com a testemunha, chegou lá em juízo, ela muda completamente aquilo que ela disse. Bom, existe uma técnica para isso e eu vou te ensinar essa técnica na nossa aula de número 3, como evitar e como agir caso a testemunha mude o depoimento dela durante a audiência, tá bom? Mas professor, eu devo conversar apenas com as minhas testemunhas ou eu posso conversar também com as testemunhas da outra parte? Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Testemunha não tem dono. Prestar um testemunho em juízo é um serviço público, sabia? Um serviço público obrigatório, como votar, como servir o exército, né, no caso dos homens. Servir como testemunha é um serviço público. Então, não existe essa de testemunha do autor e testemunha do réu. A testemunha é do juízo. Ela só é arrolada pelo autor e ela é arrolada pelo réu. Então, sim, você pode conversar com as testemunhas arroladas pela outra parte. Inclusive, eu falo para os meus alunos que eles devem fazer isso. Por quê? Vai que a testemunha arrolada pela outra parte também é importante para você. Aí chega lá no dia da audiência, a outra parte desiste do depoimento e você vai ter perdido uma testemunha importante. Tá bom, mas como é que eu faço isso na prática sem que eu tenha problema? Bom, se você resolveu que você vai conversar com a testemunha arrolada pela outra parte, você pode fazer uma chamada com ela e já começar a chamada dizendo: fulano, eu sou advogado, trabalho em um determinado processo em que você foi arrolado como testemunha. Eu estou te ligando e já quero te dizer que eu estou gravando essa conversa. Tudo bem? Pronto, você já eliminou qualquer ilicitude, você está mostrando que você está gravando a conversa e qual que é o espírito da gravação. Na sequência, você vai dizer: você foi arrolado como testemunha no caso XYZ. Eu gostaria de saber o que você sabe desse fato, porque se o seu conhecimento for importante, eu também vou te apresentar como testemunha do processo. Simples assim, tá? Se a testemunha disser assim: eu não quero dizer nada, você agradece e desliga. Às vezes a testemunha, ela fala assim: não, eu sou testemunha do fulano, eu vou ajudar ele. Pronto, você já tem uma prova até para contraditar essa testemunha. E se ela resolver falar o que ela sabe, você encerra a gravação e você decide se você vai arrolar essa testemunha ou não. Meus queridos, quando você vai para a audiência sabendo o que a testemunha sabe, você evita ser surpreendido, as temidas situações inesperadas. Ou, pelo menos, você vai saber como agir caso uma situação inesperada aconteça, como nós vamos ver nas nossas aulas seguintes. Vamos para o passo de número 5? Vamos lá, firme aqui comigo. No passo de número 5, você vai estudar o rol de testemunha apresentado pela parte contrária e vai coletar provas da contradita. Zé, o que é contradita? É o ato de você impugnar uma testemunha por ela não poder ser testemunha. Bom, e quando que uma pessoa não pode ser testemunha? Isso está lá no CPC, é uma matéria teórica, mas só para você saber. Quando a pessoa tem amizade íntima com aquela que a arrolou, quando aquela pessoa tem parentesco com aquela pessoa que a arrolou, e outras causas, mas as mais comuns é parentesco e amizade íntima. Então, nesse quinto passo, quando você tomar conhecimento do rol de testemunhas da parte contrária, você vai pegar o nome daquelas pessoas e vai começar a pesquisar nas redes sociais. Você vai começar a averiguar se essa pessoa tem algum vínculo de amizade íntima com a parte que a arrolou. Não é difícil você encontrar fotografias deles saindo, viajando, na balada, um frequentando a casa do outro, e você vai coletando essas provas. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas deixam rastros. O que você tem que fazer? Investigar a vida dessas testemunhas. Existe um sistema chamado JusFai. Esse sistema
ele te cobra um preço bem módico e ele te dá informações sobre as pessoas, inclusive informações sobre relacionamentos, sobre as pessoas do círculo familiar daquela pessoa. Sempre que você for para uma audiência, é importante, se você puder, jogar o CPF da outra parte lá na Jusfy, porque vão aparecer todas as pessoas do círculo de relacionamento, primos, tios, todas as pessoas próximas. Isso te ajuda na hora de identificar se aquela pessoa arrolada, se ela é parente e até mesmo se ela é do círculo de amizade. O importante é que você nunca vá para uma audiência sem saber exatamente se a testemunha arrolada pelo seu adversário tem alguma ligação mais íntima ou não com ele. Procura descobrir também se essa testemunha não tem uma ação semelhante, que mostre o interesse no resultado do processo. Não pode servir como testemunha aquela pessoa que tem interesse no resultado do processo. É muito comum nas ações trabalhistas. Então, a pessoa entra com uma ação trabalhista e ela rola para servir como testemunha dela uma pessoa que também tenha uma ação trabalhista semelhante à dela. Então é claro que essa testemunha tem interesse no resultado do processo, porque se aquela pessoa ganhar, muito provavelmente ela vai ganhar também. Então você precisa estudar se aquela pessoa arrolada como testemunha tem alguma ação semelhante. Zé, como é que eu faço isso na prática? Fica tranquilo que você vai ter a oportunidade de aprender isso. O que importa é que você tem que procurar descobrir essas informações sobre a testemunha. Tá bom, Zé, mas e se essa testemunha só for conhecida momentos antes da audiência? Isso é muito comum, né? No juizado especial, na justiça do trabalho, você só conhece a testemunha a hora que você chega lá no corredor. Bom, você pode fazer uma pesquisa muito rápida, ali mesmo na internet, porque daí você já vai conhecer a pessoa. Inclusive tem uma ferramenta que eu ensino para os meus alunos que chama Face Check. Você tira uma foto do rosto da pessoa, e isso você consegue fazer de forma disfarçada na audiência. Você joga nessa ferramenta chamada Face Check e ela acha as redes sociais da pessoa através da fotografia. É claro que às vezes pode ter alguma pessoa parecida, mas na maioria das vezes ela acerta, ela acha a rede social. Bom, tá aí uma grande chance. Você tira a foto da pessoa, joga no Face Check e ali mesmo você já acha as redes sociais e faz uma pesquisa breve, né? Às vezes você pode conseguir alguns elementos. Caso você consiga, na audiência, você pode pedir prazo para o magistrado para você apresentar a contradita. Olha, excelência, eu acabei de averiguar aqui alguns pontos de intimidade entre essas pessoas. O meu cliente acabou de me dizer que essa testemunha é padrinho do filho da parte que arrolou. Mas como eu só conheci essa testemunha agora, eu quero prazo para trazer provas dessa contradita. Se você fizer isso e o juiz não conceder prazo, muito provavelmente você vai estar plantando uma nulidade, tá bom? Mas deixa eu te ensinar aqui uma técnica para você conseguir contraditar uma testemunha, ainda que você não tenha enviado prova alguma dessa amizade, ainda que você não tenha colhido prova alguma dessa amizade. Bom, é muito simples, essa técnica eu desenvolvi e muitos alunos já aplicaram, presta atenção. A contradita de testemunha, ela é como se fosse um procedimento à parte, tá? Se de um lado tem o procedimento da instrução, então deixa eu vir aqui para a tela, que eu acho que vai ficar mais fácil de eu te explicar. Esse é um ponto muito importante que eu quero que você aprenda comigo. Deixa eu só, aqui, vem aqui para a tela aqui comigo, deixa eu limpar aqui, pronto. Tá pronto? Vamos lá. Vamos falar da instrução e da contradita. Então, imagina que você, lá na audiência, serão ouvidas duas testemunhas. Foi ouvida a testemunha número 1, tudo certo, está acontecendo aqui o procedimento de instrução do processo. Qualquer tipo de ação, tá? Civil, criminal, trabalhista. Quando for ser ouvida a segunda testemunha, então primeiro foi ouvido aqui o José. Agora vai ser ouvido o Antônio. A hora que for ouvido o Antônio, você fez uma pesquisa prévia e você descobriu que o Antônio, ele tem amizade íntima
com a parte que a rolou. Então, vamos colocar aqui que a instrução é do processo do Marcelo contra a Maria. Você está advogando para Maria e descobriu que o Antônio tem amizade com o Marcelo, que é a parte aqui no processo. Tá? Presta atenção que eu estou te ensinando uma técnica que vai salvar o seu procedimento se você não tiver prova da contradita. Tá? Na hora que o juiz chamar o Antônio para ser ouvido, você vai levantar a mão e vai falar: excelência, pela ordem, eu quero contraditar o Antônio. Tá? Você apresentou aqui a contradita do Antônio. Nessa hora, instaura-se o procedimento da contradita. A gente não está mais colhendo prova do acidente de trânsito aqui envolvendo o Marcelo e a Maria. Agora nós estamos colhendo prova sobre a condição do Antônio. O Antônio pode ou não pode ser ouvido como testemunha. Então você vai alegar que entre o Antônio e o Marcelo há uma relação de amizade íntima. Amizade íntima. Porque um frequenta a casa do outro, porque um é padrinho de batismo do filho do outro. Agora a gente está buscando prova desse fato aqui. Esquece o fato que gerou o processo, o acidente de trânsito. Esquece esse fato, tá? Nós não estamos colhendo prova disso. Na contradita, instaura-se um procedimento. Você alegou a contradita. O juiz, ele vai virar para o Antônio e perguntar: Antônio, é verdade? Você é amigo íntimo do Marcelo? Você frequenta a casa um do outro? Esse é o procedimento. Então começa aqui, ó, com o juiz. O juiz indaga a pretensa testemunha. Essa é a ordem do procedimento. E o Antônio vai dizer, na maioria das vezes ele fala: não, às vezes eu vou na casa dele, ele nega, via de regra ele nega. Aí o juiz vira para você e pergunta: doutor, o senhor tem prova da contradita? O senhor tem prova desse fato, da amizade íntima? Lembra, se você já preparou prova, colheu prova de rede social, esse é o momento de apresentar. Mas o que eu estou dizendo aqui é a situação em que você vai para a audiência e você não tem prova dessa amizade íntima. Bom, o que você vai fazer então? Tá? Nesse momento, quando o juiz pergunta se você tem prova, você pode apresentar todo tipo de prova: documento, fotografia, vídeo, testemunha, depoimento pessoal, todo tipo de prova em direito admitido. O que eu te ensino a fazer então? Vamos voltar no tempo. Você levantou a mão e falou: excelência, pela ordem, existe amizade íntima entre o Antônio e o Marcelo. E antes de Vossa Excelência perguntar para o Antônio se existe essa amizade íntima, eu quero que o Marcelo saia da sala, porque eu vou ouvi-lo em depoimento pessoal. Você vai explicar para o juiz que você quer fazer algumas perguntas para o Antônio e que depois você vai querer ouvir o Marcelo. O juiz vai tirar o Marcelo da sala e você vai fazer para o Antônio perguntas do dia a dia. Por exemplo, já foi na casa do Marcelo? Quantas vezes? Já foi em algum aniversário na casa do Marcelo? Quantas vezes? Já foi em algum casamento, em algum velório de familiar? Já viajaram juntos? Você vai fazer perguntas de ordem pessoal. E vai deixar o Antônio responder o que ele quiser. Assim que o Antônio responder, você vai falar para o juiz: agora eu quero provar essa contradita com o depoimento pessoal do Marcelo. O Marcelo vai sentar na sua frente e você vai repetir as mesmas perguntas de caráter pessoal que você fez para o Antônio. O Antônio já foi na sua casa? Quantas vezes? Já foi em aniversário? Já foi em velório? Já foi em casamento? Por quê? Porque se as respostas forem diferentes, se as respostas não baterem, está provada a contradita. Alguém está mentindo. E muito provavelmente, se realmente existir amizade entre eles vão querer esconder essa amizade e as respostas não vão bater.
Meus queridos, quando você usa esse tipo de expediente, você simplesmente surpreende a parte contrária e você simplesmente salva o processo. Aquela testemunha que estava lá para mentir, para favorecer um amigo, ela simplesmente não vai ser ouvida. Ah, Zé, mas esse tipo de técnica é muito difícil, o juiz não vai aceitar. Bom, então, deixa eu te mostrar o depoimento do meu querido aluno Rafael Freitas, que ele aplicou exatamente essa técnica na prática. Dá uma olhada aí. Eu me chamo Rafael Lopes. Existe o Rafael antes do curso Expert em Audiência, existe o Rafael depois do curso, um Rafael muito mais confiante, um Rafael muito mais tranquilo, muito mais seguro. Eu costumo dizer que eu não faço audiências, eu vivo audiências, eu estou 100% entregue àquele ato. Tem um caso prático muito curioso que aconteceu e eu atribuo o sucesso que meu cliente teve às dicas do professor, que foi a instrução do procedimento da contradita de testemunha. O autor da ação arrolou uma testemunha, a única testemunha do autor, e eu tinha uma foto entre o autor e sua testemunha e iria fundamentar minha contradita na amizade. Porém, aquela foto era muito frágil, não demonstrava ali um grau de amizade. E no momento da audiência eu lembrei de uma dica do professor, e aí fiz o seguinte requerimento ao juiz. Doutor, no procedimento da contradita, eu estou arrolando como testemunha o autor da ação. O juiz achou estranho, franziu a testa. Eu insisti, pedindo para que o autor não presenciasse o depoimento da testemunha. O juiz acatou, pediu para o autor se retirar da sala, partiu para a inquirição da testemunha. E a mesma disse que não eram amigos, não frequentava a casa e que aquela foto foi numa confraternização de trabalho. Pois bem, entra o autor na sala de audiência, vai ser ouvido e adivinha. Ah, a pessoa é minha amiga, frequentamos uma casa da outra, a pessoa que eu estimo muito, que eu gosto muito. Diante desse fato, o juiz acolheu minha contradita, era a única testemunha do autor, e isso foi fundamental para o sucesso do meu cliente nessa demanda. Então eu sempre lembro desse caso prático. Obrigado, professor. Vamos lá, passo de número 6. Você vai verificar se você já tem procuração nos autos e também carta de preposição. Se o cliente acabou de te ligar e você nunca atuou nesse processo, muito provavelmente você não vai ter esses documentos. Então você precisa pegar imediatamente. Meus queridos, procuração é um documento essencial, tá? Da mesma maneira, se a gente está falando de uma pessoa jurídica, pegar a carta de preposição, aquele documento que mostra quem representa a empresa na audiência, é fundamental. Mas e se não der tempo de juntar a procuração, o subestabelecimento, não tem problema, você vai para a audiência e sua primeira manifestação vai ser dizer isso para o juiz. Excelência, eu peço prazo para juntar o subestabelecimento e a carta de preposição. É muito importante, mas procura sempre levar isso para o ato, especialmente quando a gente está falando de juizado especial. Tem alguns juizados que são altamente restritivos. Se você não chega lá com documento de representação, ele dá a audiência por encerrada. Zé, e se eu deixar de juntar um documento importante na inicial ou na contestação? Eu posso juntar lá na audiência, já que você está falando de documento? Bom, a resposta depende. Na justiça comum, o documento ele deve ser apresentado assim que ele for conhecido. Não precisa esperar a audiência. Então, se o cliente te liga e fala, olha, vamos ter uma audiência na semana que vem e eu descobri aqui um documento importante, você já peticiona, junta e justifica. Já se a gente está falando de juizado especial, o artigo 33 da Lei 9.099, ele permite a produção de qualquer tipo de prova na audiência de instrução, inclusive a prova documental. Tá? Dá para ver a importância de você saber diferenciar os procedimentos que eu falei lá no nosso passo de número 2? Vamos lá, passo de número 7, esteja preparada para fazer as alegações finais de forma oral. Talvez você não saiba, mas seja no civil, no criminal, no trabalhista, a regra é que a alegação final é feita de forma oral, tá? Mas o que eu devo falar nas alegações finais orais? Mas seja sincero, você já esteve do lado de lá. O juiz lê, o juiz escuta essa alegação final oral. O que eu nunca devo fazer? O que eu devo fazer? Bom, eu quero te mostrar aqui, muito brevemente, a seguinte situação. Se o juiz vai escutar ou não, é problema dele. Você tem que fazer o seu melhor.
E como é que você faz o seu melhor? Você faz uma alegação final estruturada e que fala sobre todas as provas que foram produzidas no processo. Por quê? Porque se um profissional na audiência não te escuta, você não está produzindo a prova só para ele. Muito provavelmente, seu processo vai chegar no tribunal e é bom que o seu cliente veja que você faz bem o seu papel. Você nunca vai pautar sua conduta profissional por uma conduta ruim de um outro profissional. Mas vamos lá, como é que você faz na prática uma boa alegação final oral? Ela tem que trazer um resumo do processo? Absolutamente não. Na alegação final oral, você vai se resumir a falar sobre cada ponto controvertido de fato e sobre o que as testemunhas falaram durante a audiência. Exemplo, imagina que nós estamos num caso de acidente de trânsito. O primeiro ponto controvertido é: o réu passou no sinal vermelho e deu causa ao acidente? O autor diz que sim, o réu diz que não. Você ouviu a primeira testemunha e ela confirmou, ela falou: não, eu estava presente lá no cruzamento e eu vi que quando o réu passou, o sinal estava vermelho para ele. Opa, você já anotou. Excelência, o primeiro ponto controvertido da lide, a cor do sinal no momento do acidente, restou provado aqui em audiência. A testemunha João presenciou o ato e viu que a culpa do acidente foi do réu. E assim você vai fazer com todos os fatos controvertidos e com toda a prova testemunhal colhida em audiência. Às vezes vai ter mais de um fato controvertido, vai ter mais de uma audiência. Mas fica tranquilo, fica tranquila que na aula de amanhã eu vou te mostrar como identificar tudo isso, como você chega no final da audiência com a sua alegação final oral prontinha. E olha, quando você domina esse assunto, você tem a chance de surpreender o seu adversário. Por quê? Você vai preparada para fazer a alegação final oral e caso ele queira fazer por memoriais, você vai surpreender e vai falar: não, excelência, a regra é que seja oral, eu quero fazer aqui em audiência. Vamos para o passo de número 8, e esse passo é muito importante. Nesse passo, eu recomendo que você seja íntegro, seja íntegra sempre. Ninguém sobrevive muito tempo se constrói uma carreira baseada na mentira ou na falta de integridade. O que mais me faz admirar um advogado? Durante os meus mais de 21 anos na magistratura, o que mais me fazia admirar um advogado? Sem dúvida alguma, é a sua integridade. E eu te digo, meus queridos, a sua imagem profissional, ela é formada logo no início, com as suas primeiras atitudes, especialmente na sala de audiência, quando o juiz está te vendo, está te analisando. Quer uma dica de ouro, então? Seja íntegro, seja honesto, sempre. Aconteça o que acontecer. A vida sempre vai te recompensar por isso, beleza? Passo de número 9, nós já estamos caminhando para o nosso 10º passo também. Nesse passo de número 9, também uma questão comportamental. Trate todos com o mais absoluto respeito. Trate todos, mesmo que você não receba o mesmo tratamento. Olha, se somos mal educados ou se tratamos o outro sem o devido respeito, a gente deixa uma imagem negativa por onde a gente passa. E acredite, essa imagem negativa ela tem o poder de influenciar no sucesso ou no fracasso da nossa carreira. Na nossa aula de número 4, que eu tenho dito é a mais importante de todas, eu vou te ensinar como agir quando outro profissional não é respeitoso com você. Eu vou te ensinar a defender as suas prerrogativas, mas por enquanto, entenda, trate todo mundo com o mais absoluto respeito. Você faz a sua parte e você aprende comigo como agir quando os outros não fizerem a parte deles. Vamos para o passo de número 10? Esteja preparado, preparada para todas as situações inesperadas que podem acontecer na sala de audiência. Eu não tenho dúvida de que se trata do passo mais importante de todos. Mas você deve estar pensando: Zé, como é que eu vou me preparar se a situação é inesperada? Bom, ela é inesperada para você, porque ela já aconteceu com outras pessoas. E esse é o meu trabalho, te mostrar o que já aconteceu comigo e com outras pessoas, para que você não seja surpreendido. Mas olha, você não deve estar preparada para apenas algumas situações inesperadas, você tem que estar preparado para todas. Se você não souber como agir em todas as situações inesperadas, sempre vai restar
um pouquinho de insegurança. É como se você estivesse no quarto escuro, mas tivesse um canto lá que está obscuro para você, porque você sabe que você não se preparou adequadamente. E você não precisa errar para aprender. Você não precisa esperar o pior acontecer. Você pode se antecipar. Tá? Agora, se você consegue prever tudo o que pode acontecer na audiência, o medo simplesmente vai embora ou fica muito pequeno, de forma a se tornar insignificante. E foi exatamente isso que aconteceu com um querido aluno, o Sérgio Arruda da Silva. Quando ele aprendeu como prever todas as situações inesperadas da sala de audiência, o medo simplesmente foi embora. Dá uma olhada aí. Meu nome é Sérgio Arruda da Silva, sou advogado no estado de Goiás. Antigamente eu tinha um medo de simplesmente travar na sala de audiências. Quando você advoga por conta própria, é totalmente diferente de você ser um estagiário ou trabalhar no escritório que tem um advogado experiente. Quando você está sozinho, não tem para onde correr, é você com a cara, com a coragem e o que você já tem em mãos. Porém, você na sala de audiência, você vai encontrar um juiz experiente, um promotor experiente, uma outra parte, outro advogado, muitas vezes experiente também. É muitas coisas que pode acontecer ali que foge do controle da gente. Então, depois que eu fiz o curso Expert em Audiência do Dr. José Andrade, eu pude não só prever o que poderia acontecer numa sala de audiência e assim me dar mais segurança, como também antecipar algumas situações. Então, quando o promotor, na hora da entrevista do meu cliente ou de uma testemunha minha em sala de audiência, e começar a fazer aquelas perguntas até constrangedoras para extrair uma confissão a qualquer custo, eu passei a interferir. O advogado ele tem que interferir naquela hora. E a partir do momento que ele não fala ali, precluiu. Ele não parou o promotor, ele não parou aquela testemunha naquela hora ele precluiu o direito dele e ele perdeu a chance de dar uma reviravolta no processo dele. Então eu recomendo o curso que vocês façam, Expert em Audiência, porque realmente vai prever, vocês vão conseguir prever todas as situações inusitadas de uma sala de audiência, seja ela presencial, seja ela online. Bom, fica tranquilo, fica tranquila, porque na nossa aula de número 3, eu vou te entregar uma cartilha das situações inesperadas. Você só precisa fazer aquilo que eu estou te pedindo desde o começo. Ser resiliente, estar comigo todas as aulas 1, 2, 3 e 4, beleza? Bom, eu acredito que com o que você viu até agora, deu para você sentir como é importante a boa preparação para a sala de audiência. Mas também acredito que deu para você perceber que com a luz do conhecimento é possível sim sair da escuridão e eliminar o medo da sua vida profissional. É possível, com a luz do conhecimento, você atuar com segurança e com tranquilidade. Devagarzinho, ao longo de todas as nossas aulas, nós vamos acender todas as luzes importantes para que quando chegar lá no final, a gente possa olhar para trás e dar risada de todos os medos. A gente possa perceber, como tudo na vida, que o conhecimento é libertador, que a experiência nos dá segurança. Nós vamos perceber que o caminho do conhecimento, ele é o único, absolutamente o único capaz de transformar a nossa vida, a nossa atividade prática. Meus queridos, fazendo um gancho para a aula de amanhã. Na aula de amanhã você vai conhecer a história do Marcelo. O Marcelo é um advogado que não tinha experiência prática, que não se preparou como deveria para uma audiência de instrução, e lá na audiência ele teve todas as perguntas indeferidas. O Marcelo virava e fazia uma pergunta para a testemunha, o juiz indeferia, o advogado da parte contrária impugnava, e o cliente assistiu ele ficar imóvel sem saber o que fazer. Na aula de amanhã eu vou te dar o guia definitivo para que você jamais tenha uma pergunta indeferida ou fique sem saber o que fazer ou o que perguntar na sala de audiência. Com o conteúdo da nossa aula de amanhã, você vai aprender exatamente quais perguntas que você deve fazer em audiência, o que fazer quando o juiz indeferir a sua pergunta, como impugnar as perguntas do seu adversário. Você vai aprender como sustentar a correção de uma pergunta que você fez e que foi indeferida pelo juiz. Por quê? Porque se o juiz não voltar atrás, você já está plantando uma nulidade para eventual recurso. Você vai ver na aula de amanhã
que acertar nas perguntas é o ponto fundamental para isso, é você identificar as questões controvertidas de fato no processo. Você sabe fazer isso na prática? É o que eu vou te ensinar na nossa aula de número 2, tá bom? Agora, não esquece do nosso material escrito. Eu vou liberar um material escrito para você nos grupos de WhatsApp. Se você não entrou, o QR Code está aí na tela e na descrição do vídeo também tem o link para você entrar nos nossos grupos de WhatsApp. Entra o quanto antes para você poder baixar esse material, tá bom? Lembra que na nossa aula de número 4, a mais importante de todas, eu vou te entregar um roteiro prático de preparação, que vai muito além do que você viu hoje aqui comigo, tá bom? Também na nossa aula de número 4, nós vamos ter o sorteio do Pix de R$5.000.